Olá pessoal, aqui é o Vinícius Serafim do podcast Segurança Legal. Eu sou consultor na área de segurança já há uns bons 20 anos e professor também na área. E a ideia hoje desse vídeo é nós conversarmos um pouco sobre o cuidado com as suas senhas. Esse assunto já é bem batido, mas acontece que a boa parte dos golpes que a gente vê por aí se resumem em pedir a senha, pedir o teu token de autenticação ou algo parecido. Então aqui vão algumas dicas do que a gente já aprende quase que naturalmente ao lidar com a área de segurança. Primeira coisa, escolher uma boa senha. O que é uma boa senha? Vamos ver o que não é uma boa senha. O que não é uma boa senha é de você usar data de aniversário, pedaços, partes do seu CPF, data de aniversário de filhos, cônjuge, etc. Principalmente porque essas informações, data de aniversário, CPF, nomes do meio, que aparentemente as pessoas podem não saber, essas informações já vazaram várias e várias vezes. Inclusive, recentemente, a questão pouco menos de 2 anos, vazou uma lista com 200 e poucos milhões de CPFs de brasileiros, ou seja, praticamente toda a população brasileira. E dentro dessa lista, alguns testes que a gente fez buscando na internet do que estava disponível, a gente não encontrava CPF de crianças ali até os 10 anos de idade. Mas dali em diante, quem a gente procurasse estava nessa lista na internet. Então essas informações não são informações que você pode utilizar como se fossem sigilosas ou boas o suficiente para criar uma senha, compor uma senha com elas. E não importe que você vire posições, troque posições. Então não use esse tipo de informação para senha, placa de carro. E você de repente pode pensar assim, não, mas eu vou utilizar uma informação relacionada a um parente meu, né? Alguém que um primo ou coisa parecida. Só que se você utiliza Facebook e adora ficar publicando os seus finais de semana, ou mesmo no Instagram, o que você faz, as férias, etc., digamos que não é a coisa mais difícil do mundo de localizar um parente seu e depois ir atrás das informações dele para usar como parte de possíveis senhas. Então não é legal utilizar esse tipo de informação, número de telefone. Muita gente utiliza número de telefone celular como senha de rede Wi-Fi, por exemplo. Talvez você esteja nesse momento assistindo esse vídeo numa rede Wi-Fi configurada exatamente dessa forma. Então, essas informações que nós que temos corriqueiramente na nossa volta, elas não devem ser utilizadas para compor uma senha. Então, o que é uma senha boa? Uma senha boa é uma senha que seja, o ideal, completamente aleatória. Algo que não faça sentido nenhum. Há divergências com relação a isso, eu já vou falar um pouquinho sobre essa divergência, mas o ideal é que sejam imprevisíveis e grandes o suficiente para não poderem ser descobertas. Porque não adianta nada eu fazer uma senha, por exemplo, de 3 dígitos e aleatória, né? Ou seja, não escolher números sem nenhum tipo de padrão, porque 3 dígitos é relativamente fácil testar todas as possibilidades. Se você quiser brincar, pega aqueles cadeadinhos com 3 segredos, aqueles com segredo, as rodinhas de girar, você vai abrir ele em pouquíssimo tempo. Porque em cerca de metade das tentativas, metade das possibilidades, você tem 50% de chance de abrir o tal do cadeado. Então não é grande coisa. Agora fica bem mais difícil para um cadeado, por exemplo, se ele tiver 5, 6 daquelas rodinhas que a gente botar um código. Tem jeito de outras maneiras de abrir esses cadeados, mas só testando o código, 6 melhora substancialmente a segurança e atrapalha bastante quem vai tentar, por tentativa e erro, abrir. E aí a melhor solução qualquer é tentar algum padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou coisa assim. E justamente esses padrões que a gente não deve utilizar. Bom, escolhida uma senha aleatória, ou seja, imprevisível, e essa senha ela vai ter que obedecer às regras de composição de senha do serviço que você estiver utilizando. Então, por exemplo, há bancos que não deixa você utilizar outra coisa que não 4 números. E aí você não tem opção. Há bancos que lhe dão a opção de alterar, ou seja, botar uma senha que envolva caracteres. E é aquela história dos caracteres maiúsculos, minúsculos, um símbolo ou coisa parecida. E aí você pode compor uma senha a partir de uma frase, pegando as primeiras letras de cada palavra, por exemplo, misturando com algum número, dependendo sempre das possibilidades que a aplicação ou que o site vai te dar para escolher essas senhas.
Ok, você escolheu uma boa senha. Até pelo que eu acabei de falar, de cada lugar, cada site ter a sua forma as suas exigências com relação a nível de senha, você não vai conseguir usar a mesma senha em todos os lugares. Então você vai ter que ter senhas diferentes naturalmente, assim, já vai ser forçado a isso em algumas situações. Mas lojas principalmente, sites em geral, eles tendem a ter regras parecidas para senhas, e o que as pessoas acabam fazendo, o que você talvez já esteja fazendo exatamente isso, é usar a mesma senha para tudo. E por que é uma péssima ideia usar a mesma senha para tudo? Porque quando uma dessas empresas, um desses sites, tiver um problema de segurança e vazar todas as senhas de todos os usuários daquele sistema que estava usando aquela aplicação, aquela senha, um criminoso, né, vai pegar essa lista de senhas e vai sair tentando entrar por aí em outros sites usando, por exemplo, o teu e-mail e aquela senha. E como tu vai estava utilizando o mesmo e-mail, a mesma senha, o mesmo e-mail, ele vai conseguir se logar em outros lugares, tá? Então, esse é um tipo de ataque bastante conhecido na área de segurança da informação e é trivial fazer isso. Inclusive, existe um site, eu vou deixar depois ali nas anotações, nos comentários do vídeo, que se chama Have I Been Pwned? Tá? Mas vai estar o link direitinho, não precisa se preocupar em saber como escreve. E você pode ir lá e colocar o seu e-mail para ver se o seu e-mail já apareceu em algum vazamento por aí. Tá? E talvez você tenha uma surpresa. Então, a outra tática que muita gente utiliza é: eu uso uma senha para os bancos, e uma senha para as lojas, e uma senha para as coisas do governo. Mas o que acontece? Você até pode ter senhas então diferentes para cada uma dessas coisas. Ainda não é suficiente. Tá? Por que não é suficiente? De novo, alguém acessou uma dessas lojas, você conseguiu a senha de uma das lojas, acessa todos os lugares que tu costumava acessar com aquela senha. E, obviamente, né, ao criar diversas senhas diferentes, você tem que tomar cuidado para não criar senhas que não sejam aleatórias entre elas. Ou seja, o que significa isso? Eu invento uma primeira senha aleatória e aí, a partir dessa senha muito boa que eu escolhi, eu vou criar as outras senhas que o Vinícius me falou. E aí, quando você vai criar as outras senhas, você cria um padrão a partir daquela primeira que você criou. Também não serve, porque a hora que alguém encontrar uma das tuas senhas e testar padrões parecidos, próximos, vai acabar descobrindo tuas senhas em outros lugares. Então, isso não é nem um pouco recomendado. O que é o ideal? E vocês vão ter, alguns de vocês talvez vão querer parar de assistir esse vídeo quando eu disser isso. É vocês terem uma senha completamente aleatória para cada serviço que vocês utilizarem na internet, loja, banco, etc. Talvez, uma possibilidade, eu para alguns sites eu uso isso, é você fazer login, não faça com o Facebook, tá? Senão sua conta do Facebook é invadida e tal, é um inferno para recuperar e você vai perder acesso a outros serviços. Mas talvez você possa utilizar aquele login federado, que a gente chama, que é quando você vai fazer o login num site e aí te dá a opção de logar com o Face, com o Google, com o LinkedIn e outras coisas mais. Usa o Google. Usa o Google, escolhe uma boa senha no Google e no Google e em qualquer outro serviço que te permitir fazer isso, acione o que a gente chama de segundo fator de autenticação. Tá? Que é aquele lancezinho de, além de você dar o nome do usuário e a senha, o seu e-mail e a senha para entrar, você ainda tem que fornecer mais uma informação, que é um código, que você vai receber. É comum, não é a melhor situação, mas você pode receber por SMS o código. Não é o ideal, mas funciona. Você pode receber o código por mensagem de push, ou seja, vem uma mensagenzinha do próprio aplicativo no seu celular, dando lá o código para você utilizar naquele momento. Tá? E você também tem a opção de receber por e-mail, alguns serviços fazem isso por e-mail, alguns serviços te ligam, e o Google tem umas opções, o Google, a Microsoft, para quem usa o Office 365, tem a opção de receber, né, só uma pergunta no celular em que você responde se sim, você está tentando fazer login ou não. Usar segundo fator de autenticação conjugado com uma boa senha não tem erro, funciona muito bem. Você só tem que cuidar com um detalhezinho, com aquelas ligações que às vezes as pessoas recebem, e em que a pessoa está se passando por um atendente do banco ou do próprio Google,
e te pede aquele código, tá? Te pede aquele token, aquele código que tu recebeste por SMS, por push, por e-mail, etc. Nunca forneçam esse código por telefone para ninguém. Mas é o atendente, não forneça. Tá? Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um atendente de uma operadora e eu pedi ajuda, porque era uma conta, estava mexendo numa conta corporativa, e aí estava com umas dificuldades de acesso lá ao painel, e aí ele disse, não, eu vou te ajudar. E aí a pessoa me passou todos os caminhos, fui fazendo, e aí, de repente, eu recebo o código no meu celular, e ele pergunta, tu recebeu um código? Recebi. Tu me passa ele? Assim, cara, desculpa, mas não vou passar o código. A pessoa ficou meio chateada, assim, mas não vou passar o código. Não pode acostumar teu cliente a te passar um código desses por telefone, porque isso não se faz, porque você arrebenta com a segurança de tudo. Então, use uma senha diferente para cada coisa. Te loga com o Google, se for o caso. Não te loga com o Facebook, que a hora que tu perder a conta vai dar problema. E aí vem o último ponto, que é onde é que você guarda esse monte de senha. Tá? Que bom que se pudesse guardar isso numa agendinha no fundo de uma gaveta, mas não é viável isso. Você precisa da senha no celular, na rua, muitas vezes, ou no computador, no escritório e tudo mais. Então, qual é a saída? Você utilizar um gerenciador de senhas. Então, algumas dessas possibilidades é o Bitwarden, vocês conseguem usar de graça, é um aplicativo. Existe um que tá meio confuso agora, o LastPass, mas ele é bem conhecido, tá? Porque deu uma confusão recente com uma invasão que eles tiveram. Aparentemente não roubaram senhas e tudo mais, mas dá uma arranhada na imagem. Então eu vou deixar o link do Bitwarden para vocês, mas saibam que existe o LastPass e que aconteceu isso. E existe o próprio processo, quem usa Android pode usar o gerenciador de senha do próprio Google. Tá? O Google tem um gerenciador de senha que ele pode atrelar as senhas às tuas contas, inclusive sincronizar elas. Aí se tu faz login no Google Chrome, por exemplo, ele consegue sincronizar as senhas inclusive lá. E pode sincronizar, se usa iOS, o iCloud tem sincronização de senha também. Tá? Só que daí, ou seja, nada é perfeito, né? Você vai ter que tomar muito cuidado com o que você instala no seu computador, se você instala no seu celular, principalmente com aquelas no Android, que a Apple parece que vai permitir isso, eu espero que não, mas andou falando de permitir no futuro. Mas o Android permite instalação de aplicativos de fora da loja, não façam isso. E mesmo aplicativos da loja, instale aquilo que você precisa. Vou instalar joguinho para o meu filho, para o meu primo, sobrinho jogar, etc. Pega um outro celular para isso, não coloca no mesmo celular que tem tantas coisas como conta bancária, acesso a e-mail, lojas, etc. Tá? Então mantém sempre limpinho ali o celular e o computador. E aí você, inclusive esses próprios mecanismos de armazenamento de senha, de gerenciamento de senha, como o do Google, o iCloud, o Bitwarden que eu acabei de citar, eles já têm geradores de senhas aleatórias, senhas fortes, e tem auto-preenchimento. Então, é uma boa solução para não ter que ficar decorando tudo. Ok? Eu espero que isso seja útil para vocês e que compartilhem essa informação com quem vocês acham que precise. E às vezes é difícil, a gente tem que insistir um pouco para conscientizar as pessoas à nossa volta, mas, infelizmente, senha e autenticação é o alvo da galera que está tentando aplicar golpe por aí, fora número de cartões e outras coisas, mas isso é bastante crítico, a gente tem que tomar cuidado. Tá bom, gente? Um abraço, e quem quiser saber mais sobre segurança da informação, inclusive quem for especialista na área, estiver atuando na área, ou simplesmente quiser se informar, procure lá o nosso podcast, que é o segurançalegal.com. Tá bom, galera? Um abraço. Até a próxima.